Em 2009, a ONU instituiu o Dia Mundial do Planeta Terra para lembrar da obrigação de preservar e respeitar a riqueza natural do planeta. Todos os anos, ativistas e grandes corporações ao redor do mundo criam projetos e campanhas que visam a proteção do planeta Terra, assim como a Comissão Pastoral da Terra da CNBB, que lembra também do valor fundamental que tem este bem que o próprio Deus, o Criador, nos oferece. E para falar do cuidado com o meio ambiente, eu recebo aqui no estúdio o Gerson Neto, especialista em planejamento urbano e ambiental, diretor técnico da Associação para a Recuperação e Conservação do Meio Ambiente. Bem-vindo, Gerson. Obrigado, Padre Wellington. É uma alegria estar com vocês aqui novamente e com os amigos aí da TV Pai Eterno que estão nos assistindo de casa. E também acolhemos Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, bispo da Prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, e referencial da CNBB para a Comissão Pastoral da Terra. Dom José Ionilton, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, o Gerson, né? E boa tarde aos telespectadores da TV Pai Eterno e desse programa Almanaque Católico. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Perfeito. Eu vou começar com o Gerson pedindo para que você, Gerson, possa nos contextualizar da importância da Organização das Nações Unidas, proclamar um dia onde nós possamos parar para refletir a importância que tem o planeta Terra. E até porque nós vemos, né, algumas mudanças acontecendo e numa velocidade cada vez maior, até em ameaça e, por que não dizer, de modo até prejudicial se isso continuar acontecendo no futuro, ameaçando a vida humana e as diversas formas de vida presentes no nosso mundo. O Dia da Mãe Terra, Padre Wellington, ele vem num histórico de crescimento desses movimentos ambientalistas a partir principalmente da década de 70. Começou nos Estados Unidos, lá eles falaram a primeira vez no Dia da Terra, no dia 22, esse dia 22 de abril, que temos hoje, e era Dia da Terra, um dia para o planeta. E nasceu também de uma ação comunitária. Então, tinha um senador que liderou universidades, escolas, comunidades, que levantaram esse tema de escolher uma data para a defesa do meio ambiente. Você imagina, isso na década de 70, o movimento ambientalista ainda assim, era muito diferente, engatinhava em relação ao que temos hoje do pensamento do meio ambiente como um contexto amplo no qual o ser humano se insere, não é? Até há pouco tempo atrás a gente via o meio ambiente, a natureza, como um objeto a ser domado e ao qual o ser humano tinha o direito de usufruto, de usufruir, de dispor para si. Hoje não, nós vemos a natureza integrada com o ser humano fazendo parte da natureza, tendo que respeitar os outros que convivem conosco nesse ambiente e tendo que respeitar a totalidade da coexistência de todos os seres da natureza. Isso muda completamente a forma como nós lidamos. O Papa Francisco, na igreja, a gente chama isso de bioética, né? A forma como lidamos com o planeta, com os outros seres e com esse grande aquário que é o nosso planeta, onde todos nós dividimos os recursos e dividimos o ambiente. E é importante a ONU reconhecer em 2009, ela já reconhece mudando o nome para Dia da Mãe Terra. A diferença entre chamar de terra ou de Mãe Terra, ela é grande, principalmente do nosso ponto de vista mais religioso, mais espiritual. Quando você trata a terra como mãe, você cria uma relação de que nós somos todos filhos dela e, além de devemos respeito, é dela que nos alimentamos e é dela que sobrevivemos. Isso coloca tudo numa outra esfera, para nós, do ponto de vista espiritual, inclusive, numa situação mais profunda. Perfeito. Dom José Ionilton, quando nós falamos, por exemplo, do cuidado com a terra, e depois do direito à terra, que são coisas bem diferentes. Mas quando a gente fala do cuidado com a terra, como é que a gente pode entender, principalmente o magistério atual,
com o Papa Francisco, esse novo olhar que a Igreja lança a partir do Sínodo da Amazônia, da Laudato Si, para com essa conversão ecológica que o cristão deve se propor ao olhar para a criação, ao olhar para todo esse bem que não é infinito, nós bem sabemos. Exatamente, né? Então, a ONU lançava em 2009 essa proposta, como foi falado agora pelo Gerson, e nós, Igreja, através do Papa Francisco, em 2015, na encíclica Laudato Si, o cuidado com a casa comum, enfatizamos a importância desse cuidado com a terra ou com a mãe terra, como muito bem disse o professor o Gerson, né? E o Papa Francisco, na Laudato Si, ele é muito enfático em dizer que a gente precisa realmente ter um relacionamento novo com a terra, né, de cuidado, de proteção. E o Papa desperta a nossa consciência como católicos, mas também da humanidade como um todo, de que os que vivemos agora, nesse momento da história, neste tempo, nesse século, no início desse século, nós não somos os donos da terra. Existem gerações futuras que precisarão também da terra para nascer e para viver. Ele chama isso de um compromisso intergeracional, ou seja, de uma geração para outra geração. E ele nos convida, então, a gente deixar a terra um pouco melhor do que o que nós encontramos, para que as futuras gerações, os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, possam também usufruir desse dom de Deus, que nós lembramos na liturgia da Vigília Pascal no sábado passado, né? Quando na primeira leitura do livro do Gênesis, a gente recupera a leitura da criação, e ali é muito enfático o autor bíblico dizendo que Deus é o autor de tudo e que tudo era bom o que Deus estava fazendo. Portanto, nós não podemos de jeito nenhum, especialmente nós os crentes, os cristãos, os católicos, pegar a Mãe Terra e explorar apenas, de ver a Mãe Terra apenas como mercadoria, como uma fonte de riqueza. Esta assim, a grande verdade que a doutrina social da Igreja, especialmente nos últimos anos com o Papa Francisco, tem feito a gente recordar. Aí que veio a encíclica, veio o Sínodo para a Amazônia, onde esse tema foi bem enfatizado, chamando a atenção para a questão da destruição do meio ambiente, a sujeira dos rios, a derrubada das florestas e o ataque aos povos originários, que são aqueles que mais, né, conseguem conservar a Mãe Terra na sua integridade, como Deus criou. Gerson, quando observamos, por exemplo, algumas políticas e até alguns acordos, né? Vez ou outra nós vemos a Organização das Nações Unidas realizando conferências, até conferências que vão se tornando referenciais para firmar, como é que nós poderíamos dizer, firmar alguns documentos de metas e de acordos climáticos, que, num primeiro momento, buscam sensibilizar as maiores economias, porque são as que mais agridem o meio ambiente e com quem a terra mais sofre, e a compensação disso com os países que têm menos condições. Eu queria que você explicasse um pouco qual o significado desses movimentos internacionais, e aí partindo do princípio da ONU como sendo esse ambiente internacional para conclamar a todos para, por exemplo, que os acordos sejam ratificados, né? Nós já vimos falar aí Acordo de Paris, acordos que são significativos para o meio ambiente. Que resultado isso tem na vida das pessoas? A gente está vivendo um tempo de um grande conflito e de conflito interno na humanidade e de uma encruzilhada que a humanidade está metida. O Dom José Newton já falou um pouco sobre esse ponto, mas mesmo porque temos um compromisso geracional, como ele diz, com as próximas gerações, com nossos filhos e netos, como temos um compromisso também com os nossos antepassados,
Mas nós chegamos num ponto que essa nossa geração é a primeira que, com as próprias ações, podem destruir o mundo. E também se diz que nós somos a última que, com as nossas próximas ações, podemos salvar o mundo. Dependendo do que fizermos aqui, nossa geração, dentro dos próximos 20 anos, 30 anos, podemos criar uma situação de não retorno, onde vai ser impossível a gente recuperar esse ambiente que temos agora, com esses espaços de florestas, de mata, com o clima como conhecemos agora. As mudanças climáticas são uma grande ameaça para o planeta e também para a humanidade, porque ela tem o poder de alterar a configuração do clima no planeta todo. Aqui, por exemplo, onde nós estamos, em Goiânia, tem gente nos vendo do Brasil inteiro, mas acredito que a maior parte que estejam nos vendo estejam nessa região ameaçada. Começa em Goiânia e termina em Buenos Aires, é gigante. É uma região que, antes de haver a subida dos Andes, havia um grande deserto. Hoje nós chamamos de deserto de Botucatu, mas é uma grande região desértica onde havia uma extensa faixa de areia, que é onde hoje se concentra o aquífero Guarani, inclusive, porque o aquífero se concentra exatamente onde tem essas areias. Então, se você remonta lá ao período pré-histórico, havia aqui um grande deserto. As mudanças climáticas causadas pela elevação dos Andes e também pelo aparecimento da floresta amazônica transformou essa região numa região fértil, de terra fértil, com chuvas abundantes, não é? E a gente pode correr o risco, com o desmatamento da Amazônia e com as mudanças climáticas, de reverter novamente, isso voltar a ser um ambiente seco, um ambiente de deserto. Então, para você ver, nós estamos falando só aqui do Brasil, da América do Sul, que é um dos pontos, um dos ambientes com grande vulnerabilidade do planeta. Mas outros ambientes também são vulneráveis. A tendência de subida do nível dos mares, à medida que vai acontecendo o derretimento das geleiras das montanhas e também das geleiras dos Árticos, né, da Antártica e do Ártico. E alguns países podem simplesmente ir para debaixo d'água. Você imagina, tem país que 8 milhões de pessoas vão ficar embaixo d'água. Você imagina 8 milhões de pessoas na Ásia se dispersando pelo mundo porque simplesmente vai deixar de ter terra. Perfeito. Isso vai virar uma diáspora de pessoas pelo mundo, assim, e isso só da migração de pessoas, que já vamos começar a ter os migrantes climáticos. Já temos, aliás, né? Mas isso tende a aumentar. Então, em termos de mudanças climáticas, esse debate que o ser humano está tendo dentro da ONU, o debate não é feito tão claramente, vai afetar a vida de todo mundo, gente, porque qual é a decisão que nós precisamos ter? Precisamos diminuir a industrialização, porque essa industrialização, do jeito que fazemos, emite muitos gases de efeito estufa, com transportes, inclusive, com combustíveis fósseis. Esses gases provocam aquecimento. Para diminuir o aquecimento, diminuir a emissão de gases, temos que ou mudar a forma de produção ou diminuir a produção. E diminuir a produção quer dizer reduzir os lucros, reduzir o enriquecimento. E é por isso que lá na ONU isso não é uma resposta simples, porque as pessoas não querem abrir mão, os ricos não querem abrir mão do muito que têm, nem para distribuir, imagina para salvar o meio ambiente. Então essa é a encruzilhada que a humanidade está. E é uma encruzilhada que nós precisamos achar essa saída rápido, porque, como disse o Dom José Newton também já falou, nós temos pouco tempo para reverter os efeitos das mudanças climáticas. Dom José Newton, eu quero deixar uma pergunta aqui, nós temos que ir para um rápido intervalo, na volta eu gostaria que o senhor respondesse para nós. O senhor está em Itacoatiara, que é uma cidade aí do Amazonas, né? A região amazônica, ela tem características muito próprias e que nos remetem muito a esse meio ambiente que ainda tem, em sua boa parte aí, lugares até preservados na sua totalidade. Mas a gente sabe do desafio dessa preservação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão das mudanças climáticas. As pessoas aí já sentem essas mudanças? Elas já estão acontecendo? Elas já chegaram na região amazônica? Na volta do intervalo, Dom José Newton responde para a gente, daqui a pouco.